irmãos? Ah, gente, pode ser mais bonito. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar com vocês aqui essa noite. Vai abrindo sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 5. Enquanto você vai abrindo, eu quero ser muito grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui essa noite. Que prazer imenso é sempre estar aqui, gente, como nós somos muito bem recebidos. Deus abençoe a vida da pastora Carla, do bispo. Deus abençoe a vida de vocês pela recepção, pelo cuidado, pelo carinho. E, gente, sem contar que eu amo o culto daqui. Eu amo. E hoje, com essa surpresa do Gabriel, não aguentei, gente. Foi muito bom. Aí eu vi o Gabriel quase desmaiando ali. Eu tava rindo. Aí eu lembrei que eu tenho 2 filhas. Aí eu respirei fundo. Eu falei, ô Senhor. Brincadeiras à parte, né? Porque a gente cria filho para viver o propósito de Deus, né? Então, é loucura para você, mas para mim, hoje, as minhas filhas, a Maria tem 4 anos, a Isadora tem 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, e eu oro pelo casamento delas, eu oro pela vida delas, e minha mãe me ensinou isso, né? Minha mãe falou assim, filha, não se assuste com o casamento abençoado que Deus te deu, não, porque desde o ventre eu orava pelo seu casamento. E aí Jesus me deu esse nego lindo. Eu conto ou não conto? Eu vou contar. Não me queria não, irmãos. Olha ele ficando roxo, brincadeira. Mas é porque, na época, olha como Deus faz as coisas. A pastora Carla falando aqui sobre gerar em oração, eu orei muito tempo. E eu falava, Senhor, se o Senhor quiser, eu quero. E eu escrevi como eu queria meu marido. E eu falei, Senhor, eu quero um negão, porque minhas filhas têm que vir bem pretinha, bem linda. E além de tudo, eu coloquei que queria um homem de Deus. Um sacerdote. Porque não é só beleza. Então foi gerado muito tudo isso em oração. E o Senhor fez tudo. Desde o meu casamento até hoje, minha família, às vezes a gente senta, ontem mesmo, né amor, a gente sentou, ficou olhando as meninas brincando, e eu falei, gente, isso aqui era um sonho, hoje é uma realidade, porque enquanto muitos não sonham com família, nós sonhamos e geramos em oração. Então, você que está encalhado, em nome de Jesus eu profetizo um casamento. Em nome de Jesus, eu profetizo um casamento abençoado, uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Amém, gente? Êxodo, capítulo de número 3. E, gente, e o Pedro? É o Pedro, né, seu nome? E a trilha sonora, Pedro, maravilhosa. Gente, é demais essa igreja, eu amo essa igreja. Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 5. E eu vou ler com vocês na tradução de vocês, que diz assim: E disse, não te chegues para cá, tire os teus sapatos de seus pés, porque o lugar que tu estás é terra. Vou ler de novo. E disse, não te chegues para cá, tire os teus sapatos, em outras traduções, as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisas é santo, porque o lugar que estás é terra santa. Fecha os teus olhos comigo. Pai, nós te glorificamos essa noite. Senhor, sentimos a tua presença aqui nesse lugar. Pai, fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Espírito Santo, que eu diminua e que o Senhor cresça, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Pai, fala com a Tua igreja não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer nos alimentar, Pai, porque como eu sempre falo, a Tua palavra nunca será um petisco, a Tua palavra nunca será uma entrada, mas a Tua palavra sempre foi e sempre será o prato principal, que nos alimenta e que nos faz permanecer, Senhor. Fica conosco, é o que te pedimos e te agradecemos. E você senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor me direcionou a essa mensagem essa noite. Na verdade, ontem eu falei
falei até para o Mateus que enquanto eu dormia e o Senhor falava comigo sobre essa mensagem, e é quando o Senhor quer falar mesmo, né? Enquanto nós lemos esse texto, automaticamente nós encontramos um diálogo de Deus com Moisés. Nesse texto nós encontramos a chamada de Deus a Moisés. Só que aqui não é simplesmente um chamado ou algo destinado simplesmente para que Moisés fizesse. Quando nós lemos e entendemos a história do povo de Israel, nós encontramos um povo extremamente amado por Deus. Um povo que não foi escolhido do nada, um povo que não foi chamado do nada, um povo que não teve uma história escrita do nada. Não, nós falamos de um povo amado por Deus e prometido a Abraão, desde lá de trás, quando Abraão olha e diz: mas agora quem vai levar, quem vai reinar no meu lugar? Reinar não, mas quem vai assumir o meu lugar é o Damasceno Eliezer. Abraão falava dessa forma por não ter gerado, e Deus lhe promete um filho falando: olha, Abraão, não será Damasceno Eliezer, mas sairá das suas entranhas. Deus promete a Abraão não só um filho, mas Deus promete a Abraão uma nação, uma continuidade, uma geração. Deus promete a Abraão não apenas Isaac, mas uma geração que seria gerada a partir de Abraão e frutificaria. Deus promete a Abraão não só apenas um filho, porque Deus ele não promete apenas coisas ou pessoas simplesmente para nos alegrar ou simplesmente para dar um charmezinho na nossa história. Deus sempre, quando nos promete algo ou nos direciona para algo, é porque Ele tem algo bem maior do que aquilo que Ele promete, algo bem maior do que aquilo que nós vemos, algo bem maior do que aquilo que imaginamos. Então, quando Deus promete a Abraão um filho, Deus não estava prometendo a Abraão apenas um filho, Deus não estava prometendo apenas a Abraão algo que ele iria cuidar, que ele iria gerar, que ele iria amamentar, que ele iria cuidar. Não, Deus estava prometendo a Abraão uma geração, e era algo que ele não conseguia ver no momento, mas era algo que Deus já tinha escolhido. Eu preciso dizer isso aqui: Deus não está te prometendo algo apenas para te favorecer ou para dar um charmezinho na tua história, não. Deus, quando te promete algo, é porque Ele tem algo bem maior do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você pensa, do aquilo que você imaginou. Então Deus promete a Abraão uma geração, um homem de muita fé. Deus promete Isaac, Abraão que gera Isaac, Isaac que gera Jacó, Jacó que numa briga com o anjo tem o nome mudado para Israel. Deus levanta esse povo, Deus promete, Deus escolhe esse povo. Olhar para esse povo e imaginar uma família pequena de 70 pessoas que chegou no Egito, imaginar uma família pequena numa terra diferente, olhar uma família pequena que talvez nem imaginasse o tamanho do propósito que continha. Olhar para essa família que chegou pequena no Egito, e a Bíblia vai dizer que eles vão crescendo de tamanho, eles vão crescendo, vão se multiplicando a ponto de preocupar Faraó. Eu preciso que vocês entendam, nós precisamos entender aquilo que eu não estou falando apenas de inchaço, eu estou falando de crescimento, de multiplicação. E inchaço não preocupa ninguém. Por que inchaço não preocupa ninguém, Aline? Porque nós sabemos que em um determinado momento isso vai se esvair, isso vai acabar, isso vai parar, mas crescimento e multiplicação preocupa as pessoas, porque nós entendemos que crescimento não é algo sem qualidade apenas, crescimento é algo estrutural, crescimento é algo fincado em algo. Então eu preciso que vocês entendam que agora estão preocupados não por inchaço de gente, não por uma multidão qualquer, mas estão se preocupando por crescimento, e crescimento assusta, e crescimento preocupa. Faraó vai olhar e vai falar: calma aí, nós precisamos parar esse crescimento. Gente,
O texto diz que Faraó, que foi levantado, ele não conhecia a história de José, ele não sabia 1% qual era a história do povo de Israel. E esse mesmo que não conhece a história, vê o crescimento, pensa que aconteceu do nada, vê o crescimento, pensa que as coisas aconteceram num piscar de olhos, porque quem vê crescimento sem saber história, pensa que a gente não sofreu nada, pensa que a gente não cumpriu nada, pensa que a gente não passou madrugada em claro. Mas o Deus que vê o crescimento, Ele fala: não vai acabar. Querem ver o crescimento sem saber a história, mas Deus está dizendo: eu não te conheço pelo número, eu te conheço pela história. Tem alguém que se encontra com Deus pela história? Tem alguém que Deus conhece pela história? Porque é muito bonitinho, tiver bonitinho aqui, engomadinho, mas não sabe as crises que você já passou, não sabe das madrugadas em claro, não sabe o peso que foi para sustentar a palavra. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você: eu não te conheço de um momento, não, eu não te conheço por um status, não, eu te conheço pela história. Faraó começa a se assustar com o crescimento. E como eu disse, inchaço ninguém se preocupa, porque automaticamente ele vai se esvair sozinho. Mas crescimento, o povo quer parar. Oh, aleluia. Porque quando vê potencial de crescimento, a gente precisa parar, a gente precisa barrar. Entenda, ninguém quer barrar coisa que não dá futuro. Gente, ninguém quer parar coisa que não tem uma visão grande, não. Ninguém quer parar gente que não tem futuro. Aleluia. As pessoas sempre querem parar quem? Quem tem crescimento, quem tem resultado. Aí Faraó olha e fala assim: não, calma aí, vamos parar o crescimento deles. Por que, Aline? Porque se eles crescerem desse modo, se eles quiserem vir contra nós, nós vamos perder para eles. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar mais trabalho neles, vamos fazer eles trabalharem mais, e eles vão parar de se reproduzir. Mas quanto mais eles trabalhavam, mais eles cresciam. Aí Faraó fala assim: não está dando certo colocar mais trabalho neles, vamos fazer o seguinte, vamos oprimir eles. Porque oprimir, a gente para o crescimento. Porque oprimir, a gente vai fazer eles pararem de crescer. Resultado? Mesmo oprimido, eles crescem. Quem é espiritual já está entendendo o que eu estou pregando aqui. Mesmo cansado, mesmo oprimido, eles estavam Aí ele olhou assim e falou: vamos fazer o seguinte, eles continuam crescendo, vamos fazer o seguinte: se nascer menina, vocês deixam viver, mas se nascer homem, vocês matam. E o engraçado é que eles dão a ordem para as parteiras: olha, se nascerem menina, vocês deixam nascer, né? Se nascer menino, vocês matam. E eu fico imaginando esse cenário horrível para se gerar alguém. Esse cenário caótico para se gerar alguém. Esse cenário difícil para se gerar alguém. Se nós como mulheres fôssemos escolher um momento para gerar, jamais nós escolheríamos um momento que pudesse matar aquilo que nós geramos. Por muito menos a gente fica com medo. Mas não tenho dinheiro para fralda, mas não tenho dinheiro. Imagina se for num momento difícil de vamos matar se for homem, ou vamos deixar viver se for menina. Eu imagino Deus olhando esse cenário caótico falando: é perfeito. Perfeito para quê? Perfeito para gerar o libertador.
Para você caótico, para mim perfeito. Eu já estou profetizando e tem alguém que não está entendendo. Aline, mas agora seria o momento de eu fazer. Mas agora não é tão perfeito. Deus está dizendo para você caótico, mas para mim perfeito. Aline, mas eu acho que se eu fizer agora vai dar errado. Deus está dizendo para você caótico, mas para quem deu a ordem é o momento perfeito. Olha para alguém que está do seu lado e fala para ele: é o momento perfeito. Fala. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala para ele: é o momento perfeito. Deus escolhe esse momento. Engraçado que Deus é tão incrível, né? Que Ele não escolhe um momento favorável para levantar as pessoas. Ele não escolhe um momento bonitinho para fazer o que Ele tem que fazer na vida de ninguém. Ele não escolhe uma festa de aniversário. Ele não escolhe um momento feliz. Ele escolhe os momentos caóticos. E quem é espiritual já está entendendo. Deus está dizendo: esse momento caótico na sua vida não é para te desanimar, mas é para você gerar algo grande. Ele vai te fazer gerar no cenário de morte. Ele vai te fazer gerar no momento difícil. Ele vai te fazer gerar. Eu sinto Deus aqui. Porque engraçado que eu fico imaginando Joquebede gerando. Gente, eu fico imaginando a criança lá em Joquebede. Eu tenho essa liberdade para conjecturar, amém? Imaginando ela olhando, falando: tomara que seja uma menina. E Deus olhando do céu, falando: não. Joquebede estava gerando, eu imagino a barriga crescendo, eu imagino os dias se passando e ela olhando, falando: tomara que seja uma menina. E eu olho imagino Deus lá no céu olhando, dizendo: não, filha, você não tem noção de quem você está gerando. Eu imagino o corpo de Joquebede mudando e ela sem ter noção daquilo que ela gerava. Eu imagino as dores do corpo aumentando sem ela ter noção daquilo que ela gerava. Porque aquilo que a gente gera pode gerar dor, mas aquilo que nós estamos gerando no meio da dor é muito maior do que a dor que nós sentimos. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: você não tem noção daquilo que você está gerando. Você não tem noção daquilo que eu estou te fazendo gerar. Aline, mas está doendo, está tudo mudando, as coisas parecem que estão ficando pior. Deus está dizendo: você não tem noção daquilo que eu estou te fazendo gerar. Aline, mas parece que em vez de melhorar está piorando. Deus está dizendo: você não tem noção daquilo que eu estou te fazendo gerar. Posso dizer? É porque a gente quer gerar as coisas bonitinho. Seu close da internet. Eu preciso pregar isso aqui. A gente quer gerar as coisas sem luta nenhuma, sem problema algum. A gente quer ser as pessoas fictícias da internet. Posso dizer, isso é tudo mentira. Porque nós sabemos que a vida fora do Facebook, do Instagram, né? Estou desatualizada. Do Instagram é muito diferente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: gerar dói. Gerar é difícil. Gerar é complicado. Mas quando nasce aquilo que nós geramos, nós entendemos o porquê da dor, nós entendemos o porquê da dificuldade. Eu sinto Deus aqui. E o Senhor me falava: ele aí, Ebenezer, não tem noção daquilo que estão gerando. Pastora Carla, bispo, vocês não têm noção daquilo que estão gerando. Para Joquebede só mais uma gestação, mas para Deus um propósito. Para Joquebede só mais uma mulher que geraria, mas para Deus um propósito. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém:
A opressão não te parou. O cansaço não te parou. E agora não é mais o cansaço nem a opressão. Agora eu vou te fazer gerar. Enquanto o faraó está olhando dizendo, nós vamos fazer eles parar, Deus está dizendo, não, faraó, a ordem que você dá é morte, mas a ordem que eu dou é vida. Aí eu estou imaginando, ai, Sifra indo fazer o parto de Joquebede. Gente, a ordem para elas não vinha de qualquer pessoa. Gente, a ordem vinha de cima. A ordem para elas era para elas matarem se fossem menino. Agora eu imagino elas vendo Joquebede dar à luz. Quando pega a criança no colo, eu imagino ela olhando e dizendo, a ordem de Faraó foi para a gente matar. Mas quem manda na gente não é Faraó. A palavra não vem de Faraó, a palavra vem de Deus. Ai, Aline, mas é muito genérico, é genérico, mas eu preciso falar para você uma coisa. Para de dar ouvidos para pessoas que não têm noção daquilo que você está gerando. Para de dar ouvidos para quem não tem noção da palavra que já foi liberada. A palavra que vem do alto é maior do que a palavra que vem de quem acha que tem poder para fazer algo sobre a tua vida. A palavra já foi liberada. Tem alguém para receber essa palavra aqui essa noite? Deus está dizendo, a palavra já foi liberada. E agora o que a gente vai fazer com esse menino? Porque o que Deus que te faz gerar e te faz dar a luz é o mesmo que sustenta. Eu estou sentindo Deus aqui, eu preciso profetizar, porque tem muita gente desesperada com o amanhã. Deus está dizendo, o Deus que te fez gerar e te fez dar a luz é o mesmo que sustenta. Presta atenção. A criança nasce, vamos fazer o que com esse menino agora? Imagina o desespero. Se ouvir o choro desse menino, vão querer matar. Se imaginar que ele está aqui, vão querer matar ele. Vamos esconder. Eles escondem o menino por 3 meses. E eu imagino, gente, será que nesses 3 meses ninguém escutava o choro de Moisés? Será que nesses 3 meses ninguém sabia que tinha um menino ali? Será que eles conseguiram esconder tão bem durante esses 3 meses? Mas o número 3 na Bíblia é totalidade. Número 3 na Bíblia, ele morreu, mas o 3º dia ele ressuscitou. Número 3 na Bíblia é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Para Joquebede ela estava escondendo, mas para Deus ele já estava sendo envolvido, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Não está sendo escondido, está sendo guardado. Repita comigo, não está sendo escondido, está sendo guardado. Agora não tem mais o que fazer com esse menino. Vamos colocar ele nas águas. Joquebede vai pegar um cesto, betumar por dentro e por fora, vai colocar o menino nas águas. Gente, a filha de Faraó está se banhando, e você conhece essa história. A filha de Faraó está se banhando. De repente, ela vê um menino, o mesmo que iria morrer.
Mas agora ela olha e fala, não vai matar não, a gente vai cuidar desse menino. O mesmo menino que iria morrer agora está sendo criado no melhor lugar que poderia ser. Agora o menino que iria morrer agora está sendo sustentado no melhor lugar que poderia ser sustentado. Porque o Deus que gera, o Deus que te faz dar a luz é o mesmo que sustenta na melhor qualidade. Moisés começa a crescer. Na medida que Moisés vai crescendo, ele vai crescendo nos melhores estudos, no melhor lugar, na melhor comodidade. Eu imagino a estalagem de Moisés no palácio, bem melhor do que onde ele estava com seus pais. Moisés vai crescer de uma forma bonita, ele sabia que ele era hebreu. Ele vai crescer de uma forma confortável, cômoda. A Bíblia nos diz que depois de Moisés veio uma briga de hebreu e de um egípcio. Ele sai fugido do Egito, e a Bíblia nos diz que Moisés agora encontra o seu sogro Jetro. A Bíblia nos diz que ele se casa com a filha do seu sogro Jetro. A Bíblia nos diz que Moisés agora está tendo uma vida totalmente diferente da que ele tinha no palácio. Aline, pois é, a vida que ele tinha no palácio era uma vida cômoda. Quem quer sair de uma vida cômoda como essa? A vida confortável, pois bem, mas essa vida do palácio não tinha a voz de Deus. Essa vida no palácio não tinha um contato com Deus. Pois é, Deus espera Moisés sair da comodidade, do confortável, para ir para o deserto. E um certo dia Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente ele começa a ver uma sarça arder e não se consumir. Aí Moisés vai olhar essa sarça dele, vai chegar mais perto. Ele vai chegar mais perto e ele vai escutar uma voz que vinha dessa sarça. Moisés vai querer chegar mais perto dessa sarça, mas a Bíblia nos diz que a voz ecoa e diz: ei Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é... E eu fiquei me perguntando, mas por que o Deus que tem um propósito para a vida de Moisés, por que Deus não falou com Moisés lá no Egito? Por que Deus não levantou Moisés no Egito? E o Senhor me disse: Aline, porque eu precisava tirar Moisés do confortável para falar com ele. Deus começou a falar comigo, porque no confortável ninguém busca mais, ninguém quer mais, mas Deus está dizendo: eu estou te tirando do comodismo para falar com você. Eu estou te tirando do comodismo para você escutar a minha voz. Aline, o que está acontecendo? Deus só quer falar com você. Ele está te tirando do confortável para revelar a direção que Ele tem para a sua vida. Sarça dele não se consumir. Gente, Moisés vai chegar mais perto. Ei, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas é... Moisés tinha duas opções. Quantas? Ou ficar com sapatos e ficar longe, ou tirar os sapatos e chegar mais. Escolha. Ele precisava decidir o que ele queria. Eu preciso pregar isso aqui. É profundo, Jesus. Eu preciso dizer isso aqui. Às vezes a gente quer receber de Deus, mas a gente ainda está no meio do muro. Ou o pecado, ou a vida de santidade. Deus está dizendo: tira a sandália dos teus pés. Eu tenho algo grande para revelar a você, mas antes eu preciso que você faça a escolha. Tire a sandália dos seus pés. Aline, mas eu chego aqui, eu canto que eu quero ir mais fundo, eu quero chegar mais perto, mas eu não consigo deixar o meu pecado de estimação. Deus está dizendo: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo.
Eu quero chegar mais perto, eu quero ver, eu quero acontecer, eu quero a unção que fulano tem, mas ainda não tirou o sapato. Eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, mas ainda continua com o sapato. Deus está dizendo: não dá para ficar no meio do muro, não dá para ficar em cima do muro. É noite de decisão, é noite de alinhamento. Porque nós estamos falando de uma coisa que a gente quer e depois não quer mais. Eu preciso pregar isso aqui. A gente não está falando de uma coisa que a gente só quer pelo milagre. Oh, aleluia. Que a gente só quer por conta das bênçãos que Ele vai nos dar. Não, é uma decisão. Ou você tira, ou você vai permanecer frio, ou você vai permanecer longe. Mas Deus está dizendo: tire a sandália dos seus pés. Moisés vai tirar as sandálias, vai chegar mais perto e o propósito se revela. E eu preciso que vocês entendam, se você for ler o texto comigo, Deus não chamou e levantou Moisés simplesmente por ele. Mas se você for ler o texto, Deus vai dizer para Moisés: olha, o meu povo, o clamor do meu povo chegou até mim. Você tem noção que Deus levanta Moisés não porque ele era bom e por uma eloquência, porque ele tinha a língua pesada. Ele vai dar isso como desculpa. Deus, não tem problema. A gente dá um jeito. Oh, aleluia. Entenda, irmãos, não era por ele, porque o chamado não é por nós. Engana-se que Deus levanta alguém simplesmente por ele, porque os nossos dons são para alimentar a outras pessoas. O dia que os nossos dons só estiverem servindo o nosso ego, alguma coisa está errada. Nós somos árvores frutíferas, porque aquele que não der fruto ele corta e joga no fogo, mas aquele que dá fruto ele poda para que dê mais fruto. E os frutos são para quê, Aline? Os frutos são para alimentar a nossa comunidade de fé. Os frutos são para alimentar os nossos irmãos. Então entenda, Deus não te chamou apenas porque você é bonitinho. Deus não te chamou apenas porque você tem um sorriso legal. Deus te escolheu e te chamou porque tem muita gente que precisa comer do fruto que vai nascer em você. Muita gente que vai comer do fruto que vai vir do seu galho. Levanta a sua mão, porque eu oro para que o Senhor prepare, levante muita gente aqui na Ebenezer, para que dê frutos, para que dê frutos. Se tem alguém aqui espiritual, já está entendendo, vocês frutificarão. Percebe que Deus vai levantar Moisés não por ele. Me dá uma raiva, porque eu vejo muita gente se gloriando com um dom que não é dele. Muita gente se achando, gente, para com isso, se achando com uma coisa. Uma palavra que minha pastora lançou pra gente esses dias. A gente tem uma reunião de alinhamento sempre no grupo de intercessão, e a palavra que ela lançou e falou assim: gente, não é porque a gente ora que a gente é mais do que os outros. Nós somos um grupo de intercessão, nós temos que servir. Nós entendemos a dor do outro e servimos, porque eu não sou melhor porque eu estou com o microfone na mão e entregando uma palavra para vocês. Não, o Senhor me chamou não é por conta da Aline, mas é por conta de vocês e de outras nações que precisam comer do fruto que eu vou dar. E eu profetizo que o Senhor há de levantar homens e mulheres de Deus aqui nessa casa que frutificarão.
vendo o que Deus faz por conta da oração de um povo. O povo está gemendo, o povo está chorando. Peraí, eu vou fazer um menino ser gerado num momento difícil porque o meu povo está chorando. Eu vou fazer um menino ser levantado num tempo difícil para resgatar o povo porque o meu povo está orando. Porque o texto diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu estou dizendo de coisas que Deus faz por conta da oração. Mas o engraçado, eu estou encerrando, que Deus não levanta Moisés e está dando notificações ao povo: olha, eu estou levantando alguém para resgatar vocês. Enquanto Deus está levantando Moisés, tem um povo sofrendo. Mas não é porque Deus não está dando notificação que Deus não está fazendo. Deus não precisa ficar com o povo toda hora. Oi, eu estou levantando alguém. Oi, eu estou fazendo por você. Não, mas Ele está fazendo. Posso dizer? Nem todo culto vai ter alguém falando no seu ouvido que vai ser o seu futuro. Nem todo culto vai vir alguém para dizer o que vai acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é porque Ele não está falando que Ele não esteja fazendo. Deus está levantando Moisés. Deus está dizendo: eu estou levantando Moisés para te ajudar. Estou finalizando, mas eu preciso dizer isso aqui. Deus está dizendo para essa igreja: não se preocupe com o dia de amanhã, porque ainda que estejam oprimindo, te cansando, eu estou levantando alguém. Deus está dizendo: não tema por conta das coisas que estão acontecendo agora. Eu estou vendo o que você não vê. Eu estou levantando aquele que você não imagina. Finalizo. Cheguei para o Mateus em outubro, né, meu bem, eu acho. Eu tenho um caderninho de oração, estou finalizando. E quando foi no meio do ano, acho que depois de julho, agosto, por aí, através da minha pastora, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida e falou: olha, vocês vão se mudar daqui e não vai demorar. O ano estava acabando e eu falei: Senhor, e agora? E ela falou assim: olha, não é para vocês ficar procurando não, vai vir até vocês. Gente, isso aqui é só para quem crê. E eu falei: Senhor, olha. Aí ela falou assim ainda para mim: Aline, cuidado com o que você pede. Mas quando você entrar nesse lugar, você vai olhar e falar: meu Deus. E eu em casa, como eu e o Mateus, a gente pagamos muito no nosso casamento. Algumas coisas que a gente ganhou em casa eram coisas que minha mãe tinha. Minha mãe começou a trabalhar durante muito tempo, ela deixou alguns móveis pra gente. Então não foi algo que a gente comprou. E isso me incomodava muito. E aí eu comecei a andar pelos quartos e falei: Senhor, o Senhor vai me dar uma casa nova, mas o Senhor está vendo esse armário aqui da cozinha. Eu quero ir para um lugar que tenha planejados. Andando. Senhor, esse sofá aqui, eu não tenho R$1 para comprar outro novo, Senhor. Mas eu quero um sofá novo. Eu fui andando. Entrei no quarto das minhas filhas, olhei: Senhor, as coisas das minhas filhas estão tudo quebrando, Senhor. Eu profetizo um móvel planejado no quarto delas. Falei isso pro Mateus. Quando não, uma amiga me mandou um apartamento. Eu falei: misericórdia, eu não tenho condições para esse apartamento, não.
Quando eu entrei no apartamento, a mulher me mandou mensagem, eu entrei no apartamento, quando eu entrei, eu olhei para a cozinha, os móveis planejados, eu falei, meu Deus. E você percebe que um dos móveis que a gente comprou, de fato, foi o guarda-roupa do nosso quarto. Então, isso eu não pedi. Percebe como Deus é detalhista? Porque tem um quarto que não tem planejados. Porque foi justamente o quarto que eu não pedi. Mas cabe exatamente o meu guarda-roupa bonito. E quando eu entrei no quarto das meninas, não é, amor? Um planejado bonito, de parede a parede, eu falei, meu Deus. Aí eu olhei para o Matheus e falei, a gente está indo para uma casa nova. Falei, vamos lá comprar um sofá. Ele falou, tá, você tem fé, né? Eu falei, tenho. Gente, sabe quando você vai sentando? Eu sentei no sofá e eu olhei e falei assim, e sabe aquele medo, né, amor? Falando, meu Deus do céu, será? A gente se sente incapaz de receber aquilo que a gente orou. É engraçado, né? E aí, eu fui, sentei no sofá. Eu falei, meu Deus. E aí, fui lá. Quando não, a mulher falou assim, não, vai lá só assinar o contrato, o sofá é de vocês. Eu olhei para o Matheus sem conseguir acreditar. Nós vamos nos mudar para o apartamento em dezembro, primeira semana de dezembro, e o sofá já está lá. Para você pode ser nada, mas eu sei o que é gerei em oração. Para você pode não ser nada, mas, irmãos, Deus está... Olha que coisa simples, a gente não comprou quase nada de coisas, porque justamente minha mãe deixou as coisas tudo pra gente. Então, até coisas de casa, talher, essas coisas, a gente está comprando como se fosse, sabe, casar de novo. E eu vejo, eu não sei vocês, mas eu vejo Deus no talher que a gente está comprando. Eu vejo Deus na jarra que a gente está comprando. Porque eu sei aquilo que foi gerado em oração. Eu sei aquilo... Gente, eu recomendo vocês fazerem isso, tá? Eu tenho um caderno de oração. E nesse caderno, todos os dias eu escrevo as minhas orações. Eu oro, mas eu escrevo as minhas orações. Senhor, olha, hoje é dia tal, tal, tal. E nesse caderninho tem as opções, oração respondida, aquilo que Deus falou. Enfim, tudo que Deus fala eu anoto nesse papel. Para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então hoje eu folhei o meu caderno. E ainda tem muitas coisas que nós oramos, que nós geramos em oração. Ainda o nosso carro que você crê que Deus vai nos dar em nome de Jesus. E eu não estou falando dar de graça, não. Eu creio que o Senhor vai nos abençoar no nosso trabalho dia após dia. E nós vamos conquistar esse carro. Mas, muitas coisas que nós somos gerados. Mas se eu não for capaz de agradecer pelo que Ele já fez, como eu serei capaz de viver aquilo que Ele ainda vai fazer? Posso dizer? Deus ainda ouve orações. Nem sempre Ele vai responder, mas Ele vai fazer. Eu fui olhando outubro, eu fui orando setembro acabando, outubro começando, e eu falei, Senhor, como que isso vai acontecer? Como que a gente vai sair daqui? Senhor, como que vai ser? E o Senhor não ficava me dando notificação, mas Ele fez. Nem sempre Ele vai te notificar, mas Ele vai. Na verdade, Ele já fez, já está pronto. Finalizo com essa mensagem de fé e esperança. Já está pronto. Deus abençoe a vida de vocês e orem por nós, amém? Deus abençoe. Se coloque em pé adorando Jesus. Quem tomou posse? Grita bem alto aí, já está pronto. Você tomou posse dos detalhes?